Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vim aqui fazer um estudo. Eu vou dar início a uma sequência de estudos. E o primeiro ficou com a igreja. Os estudos são bem simples. Você pode me acompanhar aí com a sua Bíblia. E então vamos ao assunto. O Senhor, quando ele constituiu uma igreja a partir de um povo, né? Nós sabemos que o Senhor, Deus, ele separou, ele sempre quis ter relacionamento com um homem, porém, quando criou Adão se corrompeu e a tentativa de voltar a se relacionar com o homem foi através de Abraão, né? E essa tentativa teve êxito, graças a Deus, né? Porque nós vemos lá em Gênesis 12 o chamado de Abraão. Ali o Senhor estabelece uma aliança a partir da fidelidade, a partir da obediência de Abraão com toda a humanidade. E a descendência de Abraão, os santos, os escolhidos, o Senhor separaria a igreja, né? Ou seja, a igreja é descendente dessa aliança, né? Que Deus faz com Abraão. É a partir dessa aliança que tudo se inicia. Dali o Senhor vai passando para Isaac, depois Jacó e assim em diante, né? E um dos versículos que eu coloquei aqui foi em 1 Coríntios 12 também. 1 Coríntios 12, eu vou abrir aqui. A partir do versículo 12 também. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em só um corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado saber por um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, eu quero chegar na seguinte ideia com vocês. O corpo de Cristo, ele se iniciou a ser formado a partir do povo separado, né? De Deus, o povo eleito, o povo escolhido. Então, isso vem desde antes até que o próprio Jesus viesse em carne, viesse passar a ser homem. O corpo dele já estava sendo estabelecido. Então a gente não pode ter esse pensamento de que uma igreja é um corpo, a outra não é. Não, a igreja de fulano não é parte do corpo. Então, porque o Senhor, ele nos orienta aqui nesse mesmo capítulo a comungar, né? Um corpo, o meu corpo, aqui, para
os movimentos da mão serem feitos, eu preciso dar ordem para a mão, né? A mente, ela dá ordem para a mão poder ser feitos os movimentos, algo que você possa entender aí, né? Algo simples para você ter um entendimento claro. É um corpo. A igreja é um corpo. E ela veio ser estabelecida a partir do povo santo de Deus. Então, não é de hoje que o Senhor forma a igreja dele. Então, a igreja dele não é só as igrejas, os santos que vivem hoje são os santos que sempre foram separados em todas as gerações. Esse é o corpo de Cristo. E aqui vamos continuar a leitura. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé dizer, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido dizer, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo, né? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Então a gente tem que parar, trazendo aqui para os dias de hoje, né? A gente precisa parar de olhar para a igreja do outro e falar assim, não, a minha é melhor. Porque se nós somos um, por que ter essa divisão? Aqui a palavra diz que não é... que isso não é bíblico, né? Ter divisão entre membros de um só corpo. Ah, não, a igreja de fulano é melhor, a igreja... Cada um está dentro do que Deus chamou, né? Cada um funciona de uma forma. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Do contrário, os membros do corpo os membros do corpo que se parecem mais frágeis são indispensáveis. Então, meus irmãos, aqui a gente vê que muitas vezes nós vemos o irmãozinho lá, o irmãozinho e desdenhamos do irmãozinho, mas o Senhor aqui fala que os que parecem mais fracos são indispensáveis, né? Lá em Apocalipse, nós vemos quão grande é esse corpo. Lá em Apocalipse 7, isso, Apocalipse 7 que eu anotei aqui. Apocalipse 7, verso 9. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Será que nós somos essa igreja? Será que nós temos sido igreja de Cristo? Será que a gente tem lavado as nossas vestes para nesse dia que a gente está diante do Cordeiro? Fica aí, né? A meditação para vocês. Depois disso olhei e diante estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Nações, tribos, povos e línguas. Como é que a gente vai achar que só a nossa igreja santa,
Só a nossa igreja merece. A gente é muito pequeno. Essa história toda aqui, ó. Isso aqui é uma grande história que a gente precisa estudar mais e se colocar no lugar de pequeno mesmo, porque é o que nós somos. Em 1 João, eu vou abrir aqui, João 1, aqui vai estar dizendo quem é a igreja. Quem é a igreja de Cristo? Contudo, aos os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem recebe Jesus, receber não é você ir lá na igreja, lá na frente, falar eu recebo. Receber é você tomar a cruz, é você estar disposto a passar o que ele passou. Vergonha, passar sofrimento, a passar calúnia, perseguição. Isso é receber. Mas a gente também recebe a glória vindoura, a gente também recebe o céu, a gente também é participante e um com Deus Altíssimo. A gente também recebe a sabedoria do alto. Mas isso tudo tem um preço. E o preço é de cruz. O preço é sofrer perseguição, sim. Então o evangelho não é um evangelho raso, como muitos aí pregam. Isso dói ouvir para quem tem o Espírito Santo, né? Isso machuca o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós chegamos à seguinte conclusão com esse estudo bem simples. Eu não quero fazer um vídeo longo, eu também estou aprendendo a fazer conexões dentro da palavra. No próximo estudo eu vou me aprofundar mais. Nós concluímos que a partir de Abraão, o Senhor fez uma aliança a partir da fidelidade dele com os homens que vêm até os dias de hoje. Esses são os santos de Deus. Da raiz de Abraão vem Jesus e da raiz de Abraão vem a igreja. De um homem, o Senhor pegou aqueles que são fiéis, aqueles que são santos, aqueles que são obedientes e fez para ele um povo. Essa é a igreja, tá bom? Então a gente tem que parar de discriminar aqueles que são igreja em casa, são igreja, não tem uma membresia dentro, não tem uma carteirinha de membro, mas fazem o que a Bíblia diz que eles precisam fazer, cumpre os mandamentos do Senhor. Isso é ser igreja. É você tomar a sua cruz e fazer aquilo que você foi chamado, porque o Senhor ele não chamou a todos para poderem fazer parte de uma igreja, um templo físico. Existem alguns que o Senhor chamou para fora. Então a gente tem que respeitar e não dizer que é desigrejado, enfim, e julgar essas pessoas. A gente tem que entender que um corpo ele é dividido por vários membros e esses membros eles funcionam de diferentes formas. Que o Senhor venha ministrar isso no nosso coração e que você seja abençoado com essa palavra. Em nome de Jesus, se você tiver algum comentário para fazer, eu te convido a fazer um comentário. Vai ser muito bem-vindo o que você tiver para acrescentar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, eu peço que você dê o seu like.
tá bom? E até o próximo estudo. Tchau, tchau.